pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do podcast Meio Ambiente EC. E é isso aí, pessoal. Vamos para o episódio 13. Mais um episódio para conta. Episódio de hoje: Criptozoologia, ciência usada em Nárnia. Interessante, né? O título hoje eu trouxe mais como algo de provocação. Que hoje eu vou passar mais uma definição do que é a tão falada criptozoologia, que muito se fala e pouco se conhece. A gente vê muito isso sendo utilizado em documentários, em diversos canais especializados em documentários, poucas vezes até na TV aberta, e também isso dá base para muitos filmes e muito material que é utilizado na cultura pop. Porém, é muito, vamos dizer assim, não é muito explorado a definição disso e passado às pessoas. O intuito desse episódio de hoje, pessoal, é simplesmente passar conhecimento, nada mais que isso. Antes, vamos lá aos recadinhos. Eu sou o Eduardo Caires, eu sou o host desse podcast. Lembrando que o podcast Meio Ambiente EC, você pode ouvi-lo pelo Spotify, Google Podcast, Anchor, entre outras plataformas de áudio. E também você pode acompanhar que posteriormente a gravação ele é postado junto ao nosso canal do YouTube. Se você não conhece o nosso canal do YouTube, se você não é inscrito, vou deixar o link aqui na descrição, você vai lá, confere o material. O canal é bem interessante, a gente traz bastante material diversificado na questão de meio ambiente, pegando o gancho aqui não só do podcast, mas também de outros elementos voltados à questão de meio ambiente e sustentabilidade. Tem bastante material no canal para você que é estudante, profissional da área ou apenas um curioso que quer aprender mais. E não se esquece, se você está escutando o nosso áudio pelas plataformas de podcast, segue a gente para não ficar de fora de nenhum episódio novo. E se você não é inscrito no YouTube, se inscreve lá e compartilha com a galera. Isso aí, vamos lá então. Questão da criptozoologia, vamos começar definindo então o que é esse termo criptozoologia. Bom, para quem não ouviu o episódio 2, se eu não me engano, eu falei a respeito da profissão biólogo. Então, se você não viu, corre lá, um episódio bem legal, muito importante para você conhecer mais o que é ser sobre biólogo. Então, se eu estou falando isso, quer dizer que criptozoologia está vinculado à biologia? Que um criptozoólogo é uma pós-graduação, é uma pessoa pós-graduada em algum curso específico, depois de formada em biologia? Não propriamente dito. O que a gente chama de criptozoologia é um termo que ele é derivado de duas palavras gregas. No caso, lógico que é uma complementação, não somente de duas palavras gregas, né? Mas principalmente da palavra grego kryptos, que significa oculto, e da junção com o nome zoologia. Zoo, animais, logos, estudo. Então, vamos definir vamos definir o termo como o estudo dos animais ocultos. O que seria isso? O que seria essa loucura? São os animais que moram em Nárnia? Não necessariamente dito. Criptozoologia, foi dado esse nome, surgiu esse nome da questão da criptozoologia com a pretensão de batizar um termo de pessoas, de um grupo de pessoas que estudam, que muitos até levam isso como sua vida, em buscar, em descobrir animais que são ditos, ou animais ou seres que são chamados de criptídeos. O que seriam isso? Seriam animais ocultos? No caso, fica muito focado, os criptozoólogos e pessoas que estudam, que são adeptos à criptozoologia, são pessoas, podendo levar isso na sua vida profissional ou não, que são engajadas em estudar e buscar não somente evidências, mas também chegam até a intenção de tentar provar a existência de animais ou seres
que normalmente são tidos como criaturas fantásticas de lendas e mitos. Por isso que eu brinquei no começo, eu falei, é uma ciência de Nárnia. Então, antes disso, vamos somente dar uma estruturada, continuar numa estrutura aí o episódio. Primeiro, então, definido o que significa a questão da criptozoologia. Então, o termo significa estudo de animais ocultos. Em resumo, é algo que busca, são pessoas, grupos de pessoas que buscam estudar e levantar evidências, até mesmo provar, animais e seres que são tidos como mitos e lendas. Continuando no raciocínio, que animais que estão envolvidos, que seres que estão envolvidos aí dentro do estudo da criptozoologia? Bom, dentre os mais diversificados que a gente pode ver em lendas urbanas, contos populares e lendas e mitos de povos antigos. Um dos mais famosos aí, a gente pode dizer que é o Pé Grande. Temos também a questão do abominável Homens das Neves, os Krakens, os Mothman, que no caso é o Homem Borboleta, que é muito famoso nos Estados Unidos, o Pé Grande, o Monstro do Lago Ness, o Chupa-Cabras, enfim, a infinidade de seres que nós temos muito tido como lendas. É muito comum a gente ver documentários a respeito desses animais, desses seres fantásticos que até então não possuem evidências. Vamos aqui dar o exemplo da questão do monstro do Lago Ness. É antiguíssimos relatos desse animal na Escócia, daquele lago Ness, aquele lago gigantesco e ainda muito desconhecido pela ciência. E a gente tem o primeiro relato desse monstro que foi visto lá no lago Ness há mais de 500 anos. E desde então surgiu essa lenda de que naquele lago existe um monstro que pode ser um ser pré-histórico que está lá congelado, que vive lá, que nunca ninguém encontrou. É muito interessante porque a criptozoologia, ela busca achar evidências desses quesitos, desses itens, desses seres que são tidos muito como lendas. Vale entender que até hoje muitos desses animais amplamente estudados, esses seres fantásticos, vamos dizer assim, porque alguns têm habilidades que realmente são fantásticas, eles não foram provados ainda. E isso, como tem essa correlação muito forte com a questão de mitos e lendas, e fica muito questão do provado mais no folclore do que nas evidências reais, é por isso que, não sei se vocês perceberam até o momento, eu não chamei em nenhum momento, eu não defini criptozoologia como uma ciência até o momento. Por quê? Não que ela não seja uma ciência, e eu vou explicar isso por quê, mas porque a criptozoologia, até então, ela fica muito na questão de que realmente esses seres existem, de que realmente eles estão em algum lugar, que as provas que existem, que as provas e evidências que são ditas como verdadeiras, fica muito numa provação. Como que eu posso dizer? Fica muito numa questão de que já é provado a existência desses seres. E com base na ciência tradicional, as evidências tradicionais da ciência tido como tradicional, de simpósios, grandes centros científicos e universidades, ela fica muito distante dessa questão, porque nós não temos, até temos grandes cientistas que trabalham com a criptozoologia, que promovem estudos vinculados nessas expedições para em busca desses animais, porém não é algo que é muito notório, que traz grandes avanços em ciências e que, vamos dizer assim, que é publicado com frequência em grandes periódicos. Então, isso fica, num caso, muitos consideram como uma pseudociência, porque não normalmente segue um método científico a rigor. Não que isso não seja verdade, porque muitos são entusiastas e buscam apenas fazer algumas expedições, algumas imagens que
evidências que realmente não ajudam a corroborar a existência desse tipo de animais, e isso acabou entrando num limbo misturado com preconceito, misturado com muita fantasia. Essa questão da criptozoologia, ela acabou entrando nesse limbo de ser uma pseudociência, de não ser levado a sério, e etc, 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 como muitas outras coisas que a gente sabe o que não são levadas a sérias por muitos aí ditos pais e mestres em determinados assuntos. Seguindo a estrutura do raciocínio, então, o que seria ciência? Bom, ciência seria, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, principalmente para quem já criou peixe ou teve aquário, vai entender muito facilmente. No meu aquário, eu tenho um casalzinho de lebiste, ou peixe barrigudinho, ou guaru, que é aquele peixinho bem pequenininho, bem colorido, que cria bastante e que é muito bem definido quais que são os machos e as fêmeas desses peixes. Então, eu tenho um casal desse dentro do aquário que eu separei porque eu quero criar, porque, em teoria, se eu cruzar aqueles dois machinhos que são vermelhinhos da cauda, aquele machinho e a fêmea da cauda vermelha, eu vou ter filhotinhos com as caudas vermelhinhas. Isso é minha hipótese. A hipótese que eu vou testar, a hipótese vamos dar como hipótese H0, a minha premissa. Se eu cruzar dois indivíduos, um macho e um fêmea de cauda vermelha, seus filhos vão ser de cauda vermelha. E a hipótese H1, que é a refutação da minha premissa, é que eu cruzando esses dois machos da cauda vermelha, os filhos podem não nascer com a cauda vermelha. Então, dito isso, como que eu faço o teste para provar, para chegar ao meu experimento? Junto esses casal num aquário e auxilio eles, e eles fazem a reprodução, e a partir daí, com o nascimento dos filhos e o crescimento, eu verifico se os peixes têm, se os filhotes nascidos têm a cauda vermelha ou não. Você pode falar, nossa, que coisa muito simples, isso nem parece ciência. Olha, se isso para você, esse exemplo que eu te dei, não é ciência, então você está desconsiderando genética, por exemplo, nessa questão. Gregor Mendel, que foi o pai da genética, isso eu falo em alguns dos episódios anteriores, eu não vou lembrar o número do episódio, mas você pode procurar aí na lista como curiosidades biológicas, eu cito a questão de Gregor Mendel. Gregor Mendel, ele postulou a genética, ele é dito como pai da genética, porque ele postulou as leis da genética baseado em quê? Cruzamento de espécimes de ervilhas que ele criava no templo, que é onde ele era monge, que ele criava lá no mosteiro onde ele era monge. Então, olha como que é a questão. O que é ciência? Então, ciência é você aplicar um método científico para testar ou refutar uma hipótese. Então, se pessoas que trabalham com criptozoologia testam hipóteses e as comprovam ou as refutam aplicando o método científico, por que não ser chamado de ciência? Fica aí a reflexão para vocês. Porém, como eu já disse anteriormente, esse é um assunto que ainda está muito inebriado na questão desse limbo entre preconceito, entre mundo de fantasia, etc, etc, onde muitos querem provar a todo custo, ou já dizem comprovado, tais animais, seres que nunca foram vistos. Vou dar uma correção, que já tem dezenas de relatos que foram vistos, até então não possuem provas cabais de sua existência, não foram encontrados, não foram dissecados, capturados animais para dar tempo de você estudar de forma mais tranquila o seu comportamento e até mesmo identificar isso como um animal. Então, finalizando isso, a criptozoologia ela fica só no estudo dessas lendas? Não é verdade. Esta pseudociência ela já ajudou muitos, vamos dizer assim, ela já trouxe luz a muitas coisas que até então a gente tinha seres que a gente dizia como desconhecidos e como não existentes até então, que eram seres que, até serem conhecidos, estudados, catalogados, eram tidos como que se não existissem. Vou citar aqui 3 exemplos. Primeiramente, o dragão de Komodo.
muito que ajudou até então, ele era tido como uma lenda. A criptozoologia ela tem muita contribuição na descoberta desse animal, porque até então entendia-se que esse animal era uma lenda, que ninguém conhecia. E realmente ele é muito estrito às ilhas de Komodo, que são umas ilhas que ficam no Pacífico, ali na região da Indonésia, que são ilhas extremamente remotas. E hoje, com a globalização, é muito fácil de chegar lá. Mas até então se tinham relatos desses animais, desses seres, desses lagartos que têm 3,5 metros de comprimento, que tem uma mordida tóxica só de morder um animal em questão de horas e minutos. Em questão de mais caso de horas, eles matam animais de grande porte apenas com uma mordida, sem mais forçar a barra, sem mais atitudes de caça. Então, antes de ser catalogado esse animal, ele era tido como um ser fantasioso. Outro exemplo, o ornitorrinco, que é um mamífero que tem bico de pato, cauda de castor, hábito de pato, é mamífero, bota ovo, tem um ferrão com esporos, no caso, né? Nas patas traseiras tem uns esporões, como no caso de um ferrão que tem uma peçonha e também é venenoso, que no caso aí de peçonhento e venenoso é diferente, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes da diferença entre um animal venenoso e peçonhento, mas fica registrado que ser venenoso e ser peçonhento é diferente. Outro ser, o próprio selacanto, que eu falei num dos episódios anteriores também de curiosidades biológicas. Selacanto era um peixe que era encontrado em fóssil e de repente não foi encontrado mais fóssil desses animais em alguns períodos, e foi se achando que esse animal ele era extinto, porque se encontrava fóssil dele desde antes dos dinossauros, há coisa de 400 milhões de anos atrás. E de repente, numa bela manhã, em 1938, esse animal é encontrado no mar novamente, visto vivo, nadando. E era tido como uma lenda, ficava muito nas evidências do campo da criptozoologia. Então, aqui eu não estou nem para defender, nem para meter o pau. Eu estou só para dizer os fatos e dizer o que é falado, o que é dito a respeito da criptozoologia. Não sou eu que vou elencar como ciência ou dizer que é uma pseudociência, mas a função desse episódio foi puramente trazer para vocês a questão do conhecimento. Agora vocês podem dizer que vocês sabem o que é a criptozoologia. E linkando isso com a questão da cultura pop é muito interessante, porque muito desses materiais a gente sabe que realmente é muito fantasioso. Só que isso é importante, isso é bom, porque traz para nós imaginação, conteúdo de imaginação para muitos filmes. Vamos dizer, por exemplo, aqui quero citar, por exemplo, o Sasquatch, que é o pé grande nos Estados Unidos. É um ser mítico muito famoso. Ele pode ter sido nunca catalogado como um animal capturado vivo, mas existem dezenas de imagens, fotos, filmes bem interessantes que você pode encontrar na internet, e tudo isso gerou a cultura do pé grande no próprio Estados Unidos. Em alguns estados, como por exemplo no Oregon, até Washington e na região de Nova York, onde ele é muito visto, é interessante porque ele dá nome a empresas, existem cartazes, desenhos dele, ou seja, ele movimenta todo um cenário até que econômico, mesmo que ele não tenha sido nunca comprovado até o momento. Até a data de hoje, que eu estou fazendo esse episódio, 14 de setembro de 2021, não existe comprovação que ele existe, não é catalogado como um animal. Porém, existe toda essa cultura pop que envolve ele, com produtos, camisetas e afins. E, além de que isso alimenta o nosso imaginário e também dá um toque mais na nossa curiosidade, porque todo ser humano é muito curioso de natureza. Pessoal, fica aqui então mais um episódio do podcast Meio Ambiente EC, Criptozoologia, uma ciência de Nárnia. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se estiver vendo pelo YouTube, faça aquela inscrição marota no nosso canal e curta o vídeo. Um abraço, pessoal, e até mais!